Bom dia, povo abençoado de Deus. Estou aqui com a minha família para a gente começar mais um estudo bíblico, quase um podcast, né? E hoje o nosso tema é o fundamento para toda a paz. Bom dia, pessoal. Paulo aqui falando com vocês. Então, pessoal, nesse primeiro dia nós tivemos toda a leitura textual e o texto fala a respeito de uma história, né? Uma simulação que foi feita de duas pessoas. Então essa história conta que dois homens estavam tendo uma refeição de café da manhã em uma lanchonete e em determinado momento esses dois homens resolvem ter um diálogo com a garçonete que está fazendo o atendimento deles. E um deles pergunta a ela: se você pudesse pedir uma coisa para todo mundo, o que seria? E sem pensar muito, a garçonete ela responde: eu pediria por paz. É uma coisa tão simples, né? Porém vaga. E é uma resposta comum também, porque geralmente as pessoas sempre falam: o mundo deveria ter mais paz, deveria ter mais amor, sempre coisas bem vagas. E foi perguntado a ela qual modelo de paz que ela acha que o mundo teria que adotar para ele realmente obtê-la. E por não ter conhecimento nenhum de Deus e nem da palavra de Deus, ela não soube responder essa pergunta de qual tipo de paz se tratava que o mundo precisava, né? Então, diante disso, nós desenvolvemos 3 tópicos onde nós podemos chegar a esse conhecimento de termos paz perante Deus, né? Então, o primeiro ponto que nós vemos a importância de ter, para a gente obter a paz, seria nos voltarmos para o dono da paz, né? Então, a Bíblia diz, na referência bíblica, que o rei Ezequias, ele se tornou rei sobre Judá e ele fez de forma diferente com que os reis antepassados dele fizeram. Então, os reis que antecederam o rei Ezequias, eles permitiram que os judeus eles adorassem a outros deuses, tiveram, né, deuses pagãos, se esqueceram totalmente do Deus dos seus antepassados, né, o nosso Deus, e simplesmente deixaram de fazer os cultos no templo que Salomão lá atrás tinha construído, né? Então, o primeiro ato do rei Ezequias, quando entrou no governo de Judá, foi ele mandou consertar, né, o templo para que voltasse a se ter os cultos no templo de Deus. Pediu para que os levitas se purificassem novamente, ou seja, deixassem ali os deuses pagãos e se voltassem para o Deus verdadeiro e único, que é o nosso Deus, e agirem diferente com que os seus pais, né, e avós tinham agido, pegando esses novos deuses e os adorando, né? Então, eles literalmente se voltaram a Deus, assim como os seus antepassados, Davi e Salomão, o tinham feito. E nos tempos de hoje, para a gente buscar esse primeiro tópico, que seria nos voltar ao dono da paz, tem até a referência aqui em Marcos 8,34, que diz assim: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, em todos os momentos, sempre houve uma instrução, mesmo quando não tinha Bíblia, mesmo quando eles não tinham a palavra, né, escrita para instruir, eles tinham os profetas para direcionar o povo. Então, assim como Ezequias foi usado, hoje temos as igrejas para a gente poder congregar, né, e fazer exatamente isso, nos voltar para o dono da paz, pegando a nossa cruz e seguindo ele. E o segundo ponto que nós devemos fazer para obtermos a paz de Deus seria a gente estabelecer uma aliança com Ele. Então, na própria referência, né,
histórica que a gente tem da vida do rei Ezequias, conta que ele resolveu reestabelecer os cultos, fazer conserto do templo, porém ele mesmo, com a sua boca, pediu perdão a Deus por todo o povo ter se deixado levar por outros ídolos, outros deuses pagãos, e prometeu ao próprio Deus que no reino dele não seria dessa forma, seria da forma com que o próprio Deus queria, que o povo se voltasse novamente a ele. Então ele restabeleceu uma aliança com Deus, aquela mesma aliança que os antepassados dele, Davi e Salomão, tiveram, e que os reis subsequentes perderam isso, né? Então essa aliança, essa nova aliança, né, que ele fez com o próprio Deus, foi importante para que selasse a paz no próprio reino dele, pois o reino do rei Ezequias teve plena paz, né? Ele não teve quase nenhum problema com os reis vizinhos, com os reinos vizinhos ali dele. Sim, e temos a referência também em Hebreus 8, 6 e 7, que é no Novo Testamento, que diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, Deus nos mostra que a aliança que ele deixou para nós depois da vinda de Jesus, ela é muito mais importante. E hoje nós temos o acesso, assim, vamos dizer, facilitado, né? Se você quiser hoje ir na sua igreja, reestabelecer a sua aliança com Deus, você pode fazer isso. Então é algo muito acessível. Então que nós não desperdicemos essa oportunidade de estar sempre com a nossa aliança forte com Deus. E o terceiro e último passo que nós acreditamos ser para obtermos a paz de Deus seria nós nos mantermos fiéis tanto à aliança que a gente fez com Deus quanto ao próprio Deus. Então, na própria referência da vida do rei Ezequias, conta que em determinado momento o profeta Isaías foi até o templo falar com o rei, e o rei já estava muito doente. A Bíblia diz que ele já tinha um câncer no estômago e estava vivendo os seus últimos dias. Ele estava sofrendo, né, no leito. E a palavra de Isaías para ele foi que ele ajeitasse as coisas no seu reino, porque ele iria morrer. Em poucos dias ele iria morrer. E a própria referência diz que o rei Ezequias ele não respondeu nada ao profeta. Então a Bíblia diz que ele simplesmente se virou para a parede do jeito que ele estava deitado e pensou. E essas foram as palavras: lembra-te, Senhor, como eu te tenho servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. Então, por essa palavra que ele soltou para o próprio Deus, Deus realmente viu toda a fidelidade que ele teve durante todo o reinado dele, ali na aliança com que ele estabeleceu no início do seu governo. Se voltou todo o reino para Deus novamente, estabeleceu essa confiança e esteve fiel até os últimos dias. A Bíblia diz que o profeta Isaías retornou ao leito do rei, e a palavra de Deus que foi mandada pelo profeta foi que, por ele realmente ter sido fiel, ter agido com fidelidade durante todo o reino, o próprio Deus estaria dando mais 15 anos de vida, de saúde para ele. Então ele viveu mais 15 anos bem e com saúde, simplesmente porque ele primeiro se voltou a Deus, segundo que ele estabeleceu essa aliança que ele manteve fiel até o fim. Então Deus não se esquece disso. Isso foi na prática lá na referência histórica aí da vida do rei Ezequias. E também em Romanos 5, verso 1, diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele já nos deu a paz nos dias de hoje. Tudo já foi feito na cruz. Então que nós
consigamos manter essa aliança, nos voltar para Ele, para que nós possamos desfrutar da paz que Ele já nos deu. Aqui diz que nós já fomos justificados, pois pela fé tenhamos paz com Deus. Então muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não me sinto em paz comigo mesmo, mas eu me sinto muito sozinho. Aí as pessoas que são casadas, muitas vezes infelizes por não ter paz, pensam, mas se o meu marido me amasse mais, talvez eu conseguisse estar mais em paz, né? Ou com certeza tem algo de errado comigo. Muitos pensamentos vêm na nossa cabeça por a gente não saber que o que a gente está precisando é de paz. Quantas vezes você não já ouviu alguém te falar assim, não ocupe o seu coração com um amor de outra pessoa, sendo que esse amor que você precisa só Deus pode te dar. Isso pode ser traduzido por essa paz. Então, nós buscarmos a Deus, nós fazermos essa aliança com Ele, isso vai preencher o nosso ser e vai nos dar a paz que a gente tanto procura desesperadamente. Então, aqui no nosso tema de hoje, ao final nós temos um versículo para ler, que é 2 Tessalonicenses 3,16, que diz assim: que o Senhor da paz dê a vocês a paz sempre de todas as maneiras, e que o Senhor esteja com todos vocês. Então, não é só um pouquinho de paz que Deus quer dar para você, é uma paz de todas as maneiras, em todos os locais, em todos os sentidos, que você esteja em paz. Entende? Não é algo que vai melhorar se você for mais magro ou mais alto, ou se você dirigir um carro melhor, morar em uma casa maior. Muita gente acha que se eu tivesse mais dinheiro eu seria mais feliz, eu teria paz. Você entende que não é sobre os pontos da sua vida, não é os tópicos da sua vida, e sim é se voltar ao fundamento da paz, que é Cristo. E assim você vai se sentir em paz no seu interior. E tendo em vista todo esse conhecimento que vocês adquiriram agora junto com a gente, que também para nós foi um grande aprendizado, eu quero deixar 2 perguntas para vocês pensarem sobre a resposta delas hoje. Que seria: você tem buscado a paz de forma correta? Você tem se voltado para Deus? Você tem deixado a sua aliança firme ali em Deus? E a segunda pergunta é: você está disposto a cumprir esses passos para ter a verdadeira paz? E aí, o que vocês acham? Então, essa resposta ela é individual, né, de cada um. Eu espero que vocês fiquem o tempo necessário do dia de hoje pensando sobre essa resposta, porque ela é muito importante. E eu espero que vocês realmente encontrem uma resposta para essas 2 perguntas, porque tudo começa a fazer sentido a partir do momento que você entende que o que você busca, onde estão as respostas para o que você busca, né? Então, que vocês possam ter esse tempo de refletir, de analisar a cada um, né? E que amanhã a gente estará junto novamente. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo. Amanhã a gente vai trazer uma outra palavra. Sei que pode não estar do jeito que agrada a vocês ainda. É a nossa primeira vez fazendo um vídeo assim, então vão relevando os erros, né? E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal.